Pois é, você não esperava que iria ouvir essa frase hoje, né? Você é mais forte do que pensa. Eu tenho certeza que você está sendo bombardeado, bombardeada com frases negativas, pensamentos negativos, dizendo que você não vai conseguir, não vai suportar, que você não tem forças. E se você entrou nesse vídeo aqui, não foi por um acaso. Deus preparou esse momento, Deus preparou essa mensagem rápida para tocar no seu coração. Eu tenho certeza que vai haver uma transformação aí agora, a partir do momento que você acreditar que Deus usa seus vasos, usa pessoas simples, usa momentos que talvez a gente não está esperando. E alguém vem, entrega uma mensagem, uma palavra, assim como está acontecendo agora. Eu quero deixar para você o que está escrito lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Ele é conosco. Se Ele é conosco, então nós somos fortes. A situação que às vezes nós vivemos no dia a dia, ataques espirituais, que estão, na maioria das vezes, disfarçados de um cansaço emocional. Eu tenho certeza que você está também percebendo que ao nosso redor, como as pessoas estão reclamando de um cansaço, mas nem é um cansaço físico, é um cansaço emocional. Mas existem situações que nós precisamos discernir e entender que não é também um cansaço emocional, mas são ataques espirituais. Eu quero que você comece a refletir, peça a Deus para poder te dar esse discernimento, que é um dom espiritual, para você poder distinguir o que é o cansaço físico, o que é o cansaço emocional e o que é o ataque espiritual. Existem espíritos malignos que eles atuam dessa forma, eles têm essas armas espirituais que sugam a nossa energia, sugam a nossa força, tiram a nossa força. É importante a gente poder distinguir isso. Por isso que quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós usamos a espada da verdade da palavra, é o momento em que nós podemos guerrear contra essas hostes infernais, esses espíritos malignos que eles estão sempre tentando tirar, minar a nossa força. E o diabo ele trabalha, meu amigo, minha amiga, com a mentira. É uma sugestão mentirosa. Então, talvez na sua cabeça, na sua mente, venha alguma sugestão, pensamentos dizendo: você está cansado, você não vai aguentar mais, você não vai conseguir. Mas isso é apenas uma sugestão. Então, quero dizer o seguinte: quando é espiritual, esse ataque ele vem na mente. Tá? É uma sugestão mentirosa e enganosa. E dá para você poder rebater isso e combater e resistir. A Bíblia não diz resistir a Satanás, ele fugirá de vós. Como que nós resistimos a Satanás? Exatamente com a verdade. Quando você se enche da verdade, quando você pega a palavra da verdade e segura ela e fala assim: eu quero crer nessa palavra e não nesses pensamentos que estão vindo na minha mente. Então, quando nós atribuímos aqui ataques espirituais, e às vezes a gente pensa, como é esse ataque espiritual? Às vezes a gente pensa que o ataque espiritual são quando coisas estão dando errado, quando eu estou sentindo algo, né, um sentimento, uma intuição ruim. Não, mas a vida espiritual, ela acontece geralmente aqui, ó, na nossa mente, tá? A batalha, o campo espiritual acontece aqui na nossa mente. Por isso que a arma que nós temos hoje é a palavra de Deus. Acontece muito também problemas no relacionamento, pressões familiares, peso financeiro, críticas constantes. Tudo isso são situações que faz você se sentir fraco. A solidão, a ansiedade, né, como as pessoas estão ansiosas, a sensação de abandono por Deus, isso também tem atacado muitas pessoas, né? E realmente, quando olhamos para a circunstância, olhamos para a tempestade da vida, a sensação que nós temos é que estamos sozinhos e abandonados. É por isso que a palavra, ela nos conecta novamente com Deus, essa comunhão, não somente a palavra, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua junto com a palavra. Então, Satanás, quando se levanta para poder nos atacar com seus dados inflamados, ele começa a plantar na nossa mente, se nós dermos lugar, não estivermos revestidos com o capacete, né, com a armadura espiritual, vem pensamentos de desistências que ficam sussurrando ali e se disfarçando, talvez até mesmo com a sua voz, e você acha que é você que está pensando isso. E vem aquela voz, aquele sussurro dizendo: você não consegue. E se você está ouvindo essa voz, que é exatamente isso, você não consegue, escreva nos comentários aí. Diga assim: eu estava ouvindo essa voz, mas eu não cairei mais nessa armadilha.
Comente aí, coloque nos comentários, tome uma decisão agora, faça uma proclamação. Não cairei mais nessa armadilha, não serei mais enganado. Porque essa voz que vem, esse pensamento que vem em você, são ataques espirituais. São os dados inflamados do maligno. E Satanás, ele é mentiroso, ele trabalha com a mentira, com o engano. Então ele quer colocar em você uma ansiedade, uma preocupação. Ele quer preocupar a sua mente. Problemas não é o diabo que causa pra gente. Problemas faz parte da vida. Os problemas fazem parte para nos fazer crescer. Mas Satanás, ele quer preocupar. Ele quer ocupar um lugar na nossa mente, ocupar um lugar no nosso coração. Ele quer nos encher com medo, com dúvida, com insegurança. Problemas sempre existirão enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E é através dos problemas que você vai crescer. Você pode ouvir qualquer pessoa de sucesso aí, palestras, ouvir na internet. O segredo do sucesso, da prosperidade, é exatamente você reverter situações, problemas, resolver problemas que ninguém quer resolver. E quando você resolve esses problemas, você é recompensado por isso. Então não tenha medo do problema. Você precisa separar preocupação de problema. Preocupação não presta para nada. A preocupação é quando você dá lugar para o diabo. Ele enche seu coração, a sua mente. Mas problema é para ser resolvido. Jesus falou, não andeis ansiosos, mas basta cada dia o seu mal. Todo dia você vai ter um problema, não se iluda. Não existe um mundo fantasioso onde nós não teremos problemas. Se tem algum pastor, se tem algum líder, alguém que está te oferecendo isso, se tem alguma igreja que está falando isso, está te enganando. Porque a Bíblia não diz que nós não vamos ter problema, mas diz o contrário. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, gente, a fraqueza nem sempre é real. Muitas vezes é espiritual. É uma sugestão, é uma voz que vem na sua cabeça dizendo você está fraco, você não vai conseguir. Assim como Gideão, quando ele recebe essa comunicação, né, que o Senhor era com ele começou agora a duvidar sobre isso, porque ele se sentia incapaz, ele se sentia o menor, talvez, da tribo dele, né, da casa dele. Está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 15. Ele se via como menor, se via incapaz. Mas veio uma palavra dizendo, o Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo. Deus estava engrandecendo a virtude, tá? Deus estava mostrando para ele, você é valente, eu tenho acompanhado. Porque Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar era o lugar de pisar em uvas para fazer o quê? O vinho. Né? Mas naquela época, aquele momento que eles estavam vivendo, eles não estavam mais produzindo, plantando vinha para poder fabricar o vinho, mas eles estavam moendo o trigo, né? Na eira. Então, só que os inimigos sempre viam e saqueavam. O que ele fez? Ele foi para um outro lugar. Ele foi lá para o lagar. Era o lugar de fazer vinho, mas ele estava pisando lá, moendo os trigos lá, para que ele não fosse saqueado pelo inimigo. Então Deus olhou e viu que ele era um jovem fora da curva, fora da caixinha. Era um jovem que saía da bolha, né? Ele não estava ali conformado. Por mais que ele estava sendo atacado mentalmente, de que ele era fraco, mas ele estava rompendo, ele estava transgredindo esses pensamentos. Então a nossa fraqueza nem sempre ela é real. Na maioria das vezes é espiritual. O inimigo quer te convencer de que acabou. Ele quer convencer, ele quer minar a sua esperança, ele quer minar a sua coragem aos poucos. E você não pode, você tem que reagir agora. Tá? Você é mais forte do que pensa. Então, se você está pensando que não é forte, é porque você está dando lugar para o inimigo na sua mente. Então chegou a hora de você combater. As nossas emoções nós não podemos gerenciar. Se você está triste, não tem um botãozinho que você aperta para poder ficar alegre. Não é mesmo? Então, uma vez que as emoções já vêm, e elas são resultados, as emoções é uma colheita daquilo que você está plantando na mente, de pensamentos. Então, os pensamentos nós podemos gerenciar. Os pensamentos nós podemos escolher que tipo de semente que vai ser plantado na minha mente, para que venha um retorno emocional, uma colheita emocional satisfatória. Então o inimigo ele quer plantar na nossa mente esses pensamentos para que você acorde no outro dia, levante já se sentindo derrotado, fraco. Mas a fraqueza, gente, não é o fim. É um lugar onde a graça começa a agir. Tá bom? Deus ele vai permitir você passar por esses momentos de fraqueza,
talvez pensar, talvez sentir, porque Deus quer que você se levante, Deus quer que você aprenda a reagir. E a gente às vezes aprendeu uma fé muito infantil, aquela fé de deixar que Deus faça tudo por nós. Mas isso é uma fé infantil, porque a fé madura, uma fé inabalável, uma fé onde nós somos participantes, aonde nós também somos atuantes. A gente trabalha em conjunto com o Senhor, em cooperação com o Senhor. Jesus nos chamou para ser cooperadores, para participar. Todos os milagres que Jesus fazia ali, você pode ler nos evangelhos, sempre tinha uma ação humana, sempre tinha um esforço humano, que ele falava, faça isso, encha as talhas de água, sirva, remove essa pedra, desatai. Por quê? Ele quer que a gente saia dessa estagnação, dessa paralisia, tá bom? Então Deus te vê não como alguém quebrado. Você não é uma pessoa que está quebrada. Mas Deus está moldando você. Deus te vê como alguém moldável. Então nós somos o barro na mão do oleiro, estamos sendo moldados. Assim como ele falou com Pedro, eu te farei pescador de homens. Eu vou te fazer, eu vou dar forma a você. Eu vou colocar você na roda, na olaria. Eu sou o oleiro, vou te dar essa forma. Então é nesses momentos de fraqueza, de aflição, que nós estamos sendo forjados, moldados. E Gideão, ele se via como menor, incapaz, mas Deus o chamou de homem valente. Então eu quero te perguntar, o que é a verdade para você? É o que o diabo está dizendo sobre você? É o que as pessoas estão dizendo sobre você? Ou é o que Deus está falando sobre você? E ele está dizendo aqui agora, você é um homem valente, é uma mulher valente. Você vai acreditar nisso? Então, se você acredita nessa palavra, já tem uma atitude aí. Escreva nos comentários, amém, eu sou valente. Em nome de Jesus, eu estou liberando essa palavra para a sua vida. Viu? A força de Gideão não estava na autoconfiança, mas na presença de Deus. Deus estava com ele. Juízes capítulo 6, versículo 16, você pode conferir aí. A força vinha do Senhor. Até Paulo, ele fala sobre fraqueza, né? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 até 10, vai falar sobre a graça. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Então a Bíblia fala sobre o princípio da fraqueza. Como a gente aprender a lidar com a fraqueza. Você não tem que ignorar ela, mas você deve se descobrir, mapear suas fraquezas para que você se torne mais forte. Paulo entendeu que a fraqueza é o cenário onde o poder de Deus brilha com mais força. Porque quando você se sente muito forte, você não detecta suas fraquezas, você está, de uma certa forma, vivendo em um engano. Então, não é pecado você se sentir fraco. O pecado é você permanecer fraco. Mas você perceber a sua fraqueza não é pecado, não é problema. Isso é até bênção. Então, quando o diabo vier e falar que você é fraco, e mostrar uma fraqueza em você, sabe o que você faz? Você vai combater, você vai guerrear, você vai dar uma resposta para o diabo. Falar, realmente, eu tenho essa fraqueza aqui. Mas é na fraqueza que o Senhor me fortalece. A graça do meu Deus me basta. Você tem que dar uma resposta para ele. A graça do Senhor me basta. Quantos momentos da minha vida, no meu dia a dia, eu me sinto tão incapaz, tão fraco, e eu vou lá e lembro da graça de Deus. E eu proclamo, eu falo, a graça do Senhor me basta. Aleluia. E ela basta para você. Porque Deus está todos os dias derramando um favor sobre a nossa vida, sem a gente merecer, todos os dias. O cair é do homem, mas o levantar é dele. Se nós cairmos 7 vezes ele nos levantará. Então foi ele quem disse, quando estou fraco, Paulo disse, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Todas as vezes que ele detectava fraqueza, quem sabe talvez o diabo, como ele falou, o mensageiro de Satanás esbofeteou minha cara. Daí ele estava com um espinho na carne. Ele orou e falou, Jesus, remove esse espinho da minha vida. E ele falou, não, é na sua fraqueza que eu vou te fortalecer. Então nós precisamos aprender a lidar com a fraqueza. Tem fraqueza que você não vai se livrar dela. Você é uma pessoa que tem uma fraqueza, mas você não pode deixar que essa fraqueza seja agora um acesso ou uma porta para espíritos malignos aproveitar de você. Mas que essa fraqueza seja um recipiente para a graça de Deus. Que essa fraqueza, imagina em um vaso frágil de barro, é a sua fraqueza, que tem agora um tesouro ali dentro, que é a graça de Deus. Deus escolhe os fracos, escolhe pessoas frágeis para poder colocar o seu poder, colocar a sua graça, porque a graça dele nos basta, viu? A dependência total de Deus é a maior fonte
de força que existe, a dependência de Deus. Então você não deve confiar na força do seu braço, mas essa força que você não imagina ainda que você tem é uma força que vem de Deus. Deus não precisa da sua performance, da sua habilidade, ele precisa da sua entrega. Então não é o tanto que você é capaz, é o tanto que você se entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você é mais forte do que pensa, porque a sua fraqueza é o palco da graça de Deus. A luta que você está enfrentando pode ser um ambiente onde Deus vai se revelar como nunca. Deus te chama de valente, mesmo quando você se sente um fracassado ou um fracasso. Não fuja dessa fraqueza. Ofereça ela a Deus. Gideão venceu mesmo se sentindo pequeno. Paulo enfrentou dores profundas, mesmo quando ele estava sendo sustentado pela graça. E você? Hoje o céu, hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo declara sobre a tua vida. Você é mais forte do que pensa. Não porque você tem tudo sob controle, mas porque o Senhor é contigo. Aleluia. Que Deus te abençoe então. Deixa aquele like aí para que esse vídeo possa ser indicado e sugerido aí para muitas pessoas. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e até a próxima em nome de Jesus.